Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 509 e minguando até 781 dias, 7 de maio de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante. Blog diário de 509 com o título Enoque, o Pai da Vida, parte 47, com o subtítulo Intimidade e Relacionamento, parte 29, ok? Eu sempre deixo na descrição abaixo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse para que vocês possam estar acompanhando isso com mais praticidade. Acompanhe e deixe de ser essa vítima social. Eu também deixo na descrição o título, né, a abertura desse título, né, para que vocês possam estar fazendo um acompanhamento, né, e você possa ter praticidade igualmente, para que tudo isso venha na sua consciência, para que você tenha praticidade, para que você possa relacionar isso de todas as formas. Eu sempre tenho por hábito de fazer 4 blogs diários. Em seguida na hora que eu fazer 4 blogs diários, aí em seguida eu faço a leitura corrida sobre os 4 últimos blogs que foram, né, apresentado antes, ok? E neste cada blog diário eu tenho por hábito fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, né? E aquilo que é da dimensão Cristo, da formação de Cristo, junto com a dimensão social, aquilo que já tem dentro da sociedade, né. Aplicando toda essa ideologia da Bíblia significativa, junto com o que nós estamos vivendo no dia a dia, entenda isso, é muito bom vocês fazer esses trabalho de conscientização, certo, na expressão livre, e por isso cada blog diário eu faço a expressão livre. Aí no quarto último blog eu faço a leitura corrida. Em 4 eu faço a leitura corrida, para que isso possa vir na sua consciência de uma forma bem, clara, bem relacionável, digamos assim, para que vocês possam compreender isso de todas as formas, ok? Todas as minhas expressões, elas são bem compreensíveis, muito fácil de entender. São as expressões que já tem dentro da sociedade, né. Hoje até uma criança, né, de 12, né, 8 anos, consegue entender o que está sendo dito dentro da sociedade, dentro desse blog diário, certo? Todas as minhas expressão é isso que nós vivemos no dia a dia, certo? Sem complicação, sem, né, nada que possa complicar, né, sem essa ideia de eu vejo o que eu quero dizer com isso? Eu vejo que tem muitos livros filosóficos, eles são muitos, né, significativo, a Bíblia é significativa, né, a Bíblia é toda significativa. Dificilmente vocês vai compreender se vocês não tiver alguém para interpretá-la para vocês, certo?
Quando você estiver dentro desse blog diário, ouvindo essa formação de Cristo junto com aquilo que já tem dentro da sociedade, aí vocês começam a ter ciência de tudo que está, né, que nós estamos vivendo, o fim desses últimos tempos, vamos dizer isso, para a gente entender, ok? Quando eu digo que uma criança ela possa compreender de 12 anos, eu digo pelas expressões, né? Uma criança de 12 anos, talvez ele não tem essa realidade de ter um convívio social, assim, fora, né, eles têm aquelas ideias de relacionar dentro da escola deles, né, então eles não têm preocupação, né, de cuidar de alguém, isso. Então, esses tipo de então a partir de 12 anos ela pode entender, mas ela vai ganhar uma realidade quando ela começa a entender aquilo que nós podemos relacionar, responsabilidade, compromisso social, que não é o caso de uma criança às vezes, ok? Mas as expressões elas são bem compreensivas, a criança pode sim compreender, desde que ela queira dedicar, né, ou às vezes tem muita criança também que elas são bem, bem vivida, digamos assim, ela consegue relacionar isso nas suas consciências por, né, por devidos dificuldade que ela já vai tendo, ela já vai procurando uma solução dentro dessa sociedade, certo? Eh, Entenda isso de todas as formas. Vamos então entrar para a parte desse contexto, lembrando que sempre é uma continuidade. Se vocês não viram o blog anterior, vocês voltam e vejam, e depois vêm para esse blog diário de 509. Mas eu vou ler parte do outro contexto, porque do que for apresentado no blog anterior, eu vou ler uma parte dele, por quê? Porque esse blog ele está bem ligado ao outro, certo? Ao que foram dito ontem. Então, para mim entrar nesse próximo contexto, eu vou ler o que foram dito no blog anterior. Aí depois nós vamos fazer a expressão livre a partir do blog que a gente começar a fazer a leitura, né, para esse título. Mas vamos lá, vamos ler o contexto que foram dito ontem. A valorização explica aquilo que for de mais importante. Esta valorização vai dividir em dois ideais. Primeiro ideal vai explicar o meu dom espiritual. Segundo ideal vai explicar o meu corpo emocional. Ambos têm relacionamento diferente, sendo o que o primeiro ideal é ele que valoriza a realização do corpo emocional, formando um só quando os dois se realizam com os mesmos ideais, podendo explicar o sexo deste corpo e a realização objetiva destes vossos corpos emocionais. Então vamos entrar no próximo contexto e a partir desse próximo contexto é que a gente vamos fazer a expressão livre, ok? Vamos lá. Existe um terceiro ideal. Este terceiro ideal vai explicar os conflitos entre os interesses de ambos, podendo ser através de vossos corpos emocionais ou pelo objetivo deste. E de forma que, e da mesma forma, isto gera uma contradição na realização destes vossos corpos emocionais, e que nesta causa o melhor é se ausentar deste relacionamento para que ambos seguem o caminho diferente, para que os vossos corpos emocionais não seja o desprezo de outro corpo emocional. E como há muito se coloca mais importante do que o outro, para se consolidar sobre os interesses sobre os interesses próprios, sobre a realização conflitosa do seu entendimento, recriando ideia de pensamento para relacionar outros corpos emocionais pelos mesmos sentidos de vossos desejos, ok? Vamos então para né, fazer a expressão. Vamos lá. Expressão livre. Vamos ler a parte desse contexto, tudo que for dito, vamos pegar a parte e vamos fazer a expressão livre, ok? Sobre parte desse contexto.
O contexto está dizendo: existe um terceiro ideal. Este terceiro ideal vai explicar o conflito entre os interesses de ambos, podendo ser através de vossos corpos emocionais ou pelo objetivo deste. E da mesma forma, depois, naquele contexto acima, que é uma continuidade, aqui nós estamos falando de dois ideais, né, 2 ideais. Primeiro ideal vai explicar o meu dom espiritual, a minha consciência interior. Segundo ideal vai explicar o meu corpo emocional. Com essa formação aqui, certo? Primeiro espírito consciência espiritual, né, palavra da vida, pode colocar aqui, né. Antes eu tô pegando fazendo a desabitação a partir do corpo, para dar um espírito aqui, para esse espírito transformar a palavra vida e corpo e a glória de comum, certo? Aqui eu coloquei essa glória aqui, dando uma pausa aqui, eu coloquei essa glória aqui para a gente entender o que fora feito, o que Deus fora criado no paraíso, como Deus criou o homem perfeito. Mas é a partir daqui que a gente vai começar a desabitar desse corpo, então palavra, vida, corpo e a glória de um corpo comum, tá certo? A partir do globo. Então essa glória aqui, ela representaria parte daquilo que foi o paraíso de Deus. Eu coloquei aqui para que vocês possam entender glória e Cristo, que aqui começou a formar o Cristo, Deus começou a formar o Cristo, entende? Então vamos lá. Primeiro ideal representa a nossa consciência interior, certo? A nossa consciência interior, ela é formada com a palavra da vida, certo? Toda palavra ela vai representar e significativamente e ideologicamente ela vai significar uma veste, certo? Ou seja, nós temos uma palavra, né, que seria uma veste para a vida, e nós temos uma palavra que seria a veste para o corpo emocional, certo? Entenda isso? Eu tô, ah, eu Entenda que essas 2 formação que eu queria colocar elas separadas. Essa aqui é a consciência interior, formada dessa forma, e essa aqui é a formada consciência exterior, né. Aqui o espírito aqui está representando a palavra, está representando a veste desse corpo emocional. O espírito aqui está representando a palavra, ele está representando a veste da vida, que seria a vida aqui. Mas de uma certa forma, a vida está bem, está aqui para trás aqui, porque eu não coloquei ela em ordem. Todas as ideias, ela vai se dividindo, ela vai se relacionando isso na nossa consciência, ela vai se movimentando dentro dessas estruturas. Existe uma forma, uma postura correta para elas? Existe, ok? Mas aqui todas a analogia deve ser feita entendendo que Deus criou o homem, dessa estrutura aqui, a partir daqui ele começou a formar um Cristo. Ok? Levando isso nas suas consciências para que vocês entenderem. Então, o texto, depois que nós entendemos que o primeiro ideal vai representar a nossa consciência interior, e o segundo ideal vai representar o nosso corpo emocional, então o contexto está dizendo, existe um terceiro ideal. Este terceiro ideal vai explicar os conflitos entre os interesses de ambos, e podendo ser através de vossos corpos emocionais ou pelo objetivo deste, né? O que que seria esse conflitos de interesses? Tudo que você tem interesse é relacionamento. Tudo que for interesse é relacionamento. E você tem que fazer uma analogia sobre esses interesses. Que tipo de interesse que você está relacionando o outro, certo? Existe forma que eu quero que vocês entendam que ideias que ela são relacionado à harmonia de corpo, certo? Não vai relacionar objetos, certo? Você vai relacionar uma harmonia de corpo. Tem gente que quando ele tem um bom relacionamento, ele consegue satisfazer apenas com a presença da pessoa, relacionando a pessoa, né, tomando um café com a pessoa, numa coisa mais simples, ok? Aí quando você vai para a sociedade, aí você vai relacionar mesmo os interesses, né, os atos objetivos de tudo aquilo que você quer, entende? Aquilo que você quer, aquilo que você almeja, que você de uma certa forma, você vai buscar isso dentro da sociedade.
de todas as formas, ok? Mas o relacionamento da harmonia de corpo, ele é uma coisa que pode relacionar uma coisa momentânea, simples, do dia a dia, certo? Sem interesse em nada. O que que eu quero que vocês entendam? Lembra, entenda essa parte que a harmonia de corpo, ela tem um sentido. E qual que seria esse sentido? Eu apenas me relacionar a ele. Certo? Seria isso, simples, esse relacionamento simples. E aqui está o interesse objetivo do lado de cá, por exemplo, representando tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, mas aqui está um relacionamento e harmonia entre 2 corpos. Acontece dessas 2 se misturarem, certo? E de vocês começarem a relacionar interesse e tudo começar a ser uma só coisa. Quando você for relacionar a pessoa, você tem que entender o que que você vai relacionar ela, certo? O que que você vai relacionar ela, para ficar bem separado, para você ser espontâneo, para você não usar a pessoa, para você não criar o seu relacionamento social, porque quando entra um interesse objetivo, você vai criar coisa para o seu relacionamento social, você vai, né, criar aqueles atos sentimentalismo, melancólico para chamar atenção, criar uma força de atração pelo sentimento, né, entenda isso. É muito complexo isso, ok? Entenda isso. Existe existe uma terceiro ideal, né, que e este terceiro ideal vai explicar o conflito entre os interesses de ambos, né, aquilo que eu acabei de explicar e podendo ser através de vossos corpos emocionais ou pelo objetivo deste, né, o objetivo e da mesma forma. Isto gera uma contradição, como eu estava tendo explicado, isto gera uma contradição na realização destes vossos corpos emocionais. E que nesta causa o melhor é se ausentar deste relacionamento para que ambos seguem seu caminho diferente, para que os vossos corpos emocionais não seja o desprezo do outro corpo emocional. Olha, mais uma vez reforçando isso, né? O texto está dando continuação, vamos lá. Quando você entende que a harmonia de corpo, você só pode relacionar uma coisa boa, certo? Se você relacionar outra coisa, né, além daquilo que possa ser um relacionamento simples, relacionar o interesses sobre aquilo que você quer, você vai começar a criar o seu relacionamento social, você vai manipular os seus seu sentimento do outro também, de uma forma muito consciente. O certo é você entender o que você quer, o que a pessoa representa para você. Você entende o que você é, o que que é importante para você. Você relaciona isso que é importante para um amigo, por exemplo, que é um relacionamento simples, ou você relaciona isso, que é importante para você para um patrão. Vamos fazer essa exemplificação para você entender. Entenda que o patrão ele vai representar os atos objetivos e a pessoa aqui vai representar um relacionamento simples. Se é um relacionamento simples, é eu falar uma coisa, nada de sentimentos negados, para entender, nada de querer chamar atenção, nada de relacionar, essas coisas de ter, dar para receber outra coisa de volta, nada disso. Deixa as coisas simples, certas coisas vão fluindo naturalmente, acontecendo, certo? Quando for um relacionamento, simples, a gente vai entendendo dessa forma, ok? O melhor é se ausentar deste relacionamento para que ambos seguem o caminho diferente, para que os vossos corpos emocionais não seja o desprezo de outro corpo emocionais, então, de outro corpo emocional. O que que eu queria dizer, né, que eu parei aqui para me relembrar. O certo é você entender o que você quer para você. Entender o que quer para você, então você está livre para relacionar isso com a boa intenção a outras pessoas. Espontaneidade, isso não isso te dá uma potência muito grande em todos os relacionamentos. Porque quando você é espontâneo, você não tem maldade, você não está articulando, você não está criando, você não está pensando, você está sempre relacionando. Você pode falar o que você quiser quando você é espontâneo, você pode falar o que você quiser. Ah, a pessoa ficou sentida, ficou magoada, então ela já é um problema dela. Ela não está entendendo o que você é. Certo? Quando você é espontâneo, você não articula nada.
Quando você deixa de ser espontâneo, você vai começar a criar uma coisa, pensar o que você vai relacionar. "Ah, não vou relacionar isso não, porque senão ele vai ficar, né, magoado", né. "Ah, vou relacionar isso não, senão vou perder tal coisa. Ah, não vou relacionar isso não, porque senão". Entenda que tempo de pensar é o tempo também que você tem para manipular. Você tem que ser espontâneo. Você entendeu o que você quer, o que é importante para você, relaciona isso, certo? Aí, quando você entender o que é importante para você, você tem que entender que não seja uma coisa que você esteja negando, porque senão não é importante para você. Para ser importante para você, tem que ser uma coisa que você aceite, e a coisa que você possa relacionar, uma coisa que outra pessoa possa relacionar você e você aceite da mesma forma. Quando você entende o que você é, você pode dizer o que você, né, o que você quer sobre tudo aquilo que você quer, sem afetar o outro, porque você sabe o que que é importante para você. Então, aí você relacionou uma coisa sua, real, para a pessoa não aceitou, é porque, né, de uma certa forma, ela, sei lá, né, é igual eu falei, né, os interesses. Criar uma lei da atração, uma pessoa quer se sentir importante emocionalmente, não vai dar certo. Você se sentir importante emocionalmente, você vai criar uma lei da atração pelo seu corpo emocional, né, fazer um denguinho, né, querendo chamar atenção. É isso que faz com que a gente cria uma lei da atração de uma forma, emocional. Existe lei atração negativa, lei atração positiva, certo? A positiva, né, e negativas, elas geram uma contradição nos movimentos, né. Ou ela pode cair o negativo, né, para seus dons, para sua consciência interior, pode cair negativo, ou pode cair positivo para a sua consciência interior. Ela pode ir para fora negativo, né, da sua consciência exterior e da sua consciência, e pode cair positivo ou negativo para fora da consciência exterior, entenda isso. E como há muito se coloca mais importante do que o outro para se consolidar sobre os interesses próprios, sobre a realização conflitosa de vosso entendimento, né. O contexto está só acrescentando tudo que for dito, ok? E recriando ideia de pensamento para relacionar outros corpos emocionais pelos mesmos sentidos de vossos desejos, ok? Vamos para o próximo contexto. Não é ruim um corpo se sentir importante para o outro, porém, é ruim um corpo se sentir mais importante do que o outro. Quando um corpo quiser se sentir mais importante do que o outro corpo emocional, este mesmo vai deixar de ser importante para querer este ideal, para querer este ideal. Para querer. Este ideal vai gerar uma contradição sobre o querer ser, e de forma que a consciência que quer ser e não é, vai gerar uma contradição sobre o seu corpo, ativando o querer deste seu corpo emocional e criando uma imagem de uma falsa realização pelo ato de querer, e não é, relacionando o querer de outro corpo sem realização, e o que possivelmente possa querer o bem de seu relacionamento, porém sem realização do querer. Isto explica que o querer não é uma realização, e sim uma contradição deste querer. Este contexto é muito interessante. Vamos para a parte para a gente entender ele em parte. Vamos lá. Não é ruim um corpo se sentir importante para o outro, porém é ruim eu se sentir mais importante do que o outro. Para que a gente possa entender isso de uma forma mais consciente, vamos entender. Quando você quer ser importante, você está representando uma espiritualidade daquilo que você é, e não daquilo que você quer. Se você é uma consciência interior. Se você é uma consciência interior. Agora, porém, o ruim,
né, é com o que que diz o outro a outra parte? "Porém, é ruim um corpo se sentir mais importante do que o outro". Quando eu falei que é ruim um corpo se sentir mais importante, aí eu já estou deixando essa ideia da minha consciência interior para me aplicar sobre os meus desejos emocionais, sobre aquilo que eu quero para outra pessoa, aquilo que eu quero dela, aquilo que eu desejo, aquilo que eu estou cobrando do meu relacionamento, só exigindo dela emocionalmente para que ela me faça sentir bem. E se ela não estiver relacionando, né, essa sua importância, essa sua consciência interior, ela nunca vai ficar saciada, né? Ela vai sempre estar com sedes, com sede, com sede, porque ela está relacionando os momentos, né, aquilo que vai ficar perdido no tempo, prazeres da vida, né, sexo, dinheiro, aquilo que vai ficar perdido. Ela não está relacionando aquilo que ela é, da sua consciência interior, ela está relacionando o seu corpo emocional. Agora vai vendo o que acontece quando você tem desejo, aquilo que você quer e que você não relaciona a sua consciência interior. Entenda como é que vamos entender mais, vamos para o contexto, vamos lá. Quando um corpo quiser se sentir mais importante do que o outro corpo emocional, este mesmo vai deixar de ser importante. Para querer este ideal vai gerar uma contradição sobre o querer, né? Sobre o querer ser, né. Quando você quer ser, você não é, você só quer. Você está desejando algo com o seu corpo emocional, você está querendo um momento bom, você não está querendo se realizar por completo com a sua consciência interior, você está querendo um momento bom, né. Existe hoje muitas, dentro do relacionamento conjugal, existe muitas isso dentro do relacionamento, que a esposa, ela cobra do marido um momento, esse momento, né. Esse momento que hoje nós relacionamos não é de uma consciência interior, de uma realização daquilo que nós somos, mas de um momento prazeroso, aquilo que nós vamos perder. "Ah, vamos ali no restaurante, vamos comer uma comida e tal". Aí você entenda que você foi no restaurante, no outro dia, para que às vezes aquela crise acabe, mas no outro dia você acorda, a pessoa está com crise, mal-humorada da mesma forma. Por quê? Ela não relacionou a sua consciência interior, ela só queria aquela coisa. Ela não vai ficar saciado quando ela receber, quando ela fazer aquilo que ela quer, porque isso tudo é emocionalmente, é artificialmente, ela vai ficar perdida no tempo. Ah, ela pode se sentir realizada, falando: "Vamos ali, eu quero realmente estar num restaurante, vamos lá". Aí você entende que não é só aquele restaurante, é você estar na presença da pessoa que vai fazer de você melhor. Não é aquela comida, não é aquele ambiente, é aquela pessoa que você está relacionando interiormente, que você está considerando estar na frente, e que está considerando estar na presença dela. Mas aí as pessoas, ela inverte tudo isso, elas começam a relacionar atos objetivos, ela começa a relacionar, ambiente em vez da pessoa, ela começa a relacionar dinheiro em vez da pessoa, ela começa a relacionar sexo em vez da pessoa. Entenda que você nunca vai ficar saciado, você sempre vai estar desejando. Ah, às vezes você teve um momento bom com a pessoa, beleza, mas se ela não entender que você é importante para ela e ela é importante para você, isso vai ficar insaciável. Os seus querer, eles vai ficar muito conflituoso. Todos os dias você vai ter conflito, diferenças para resolver, porque as suas coisas que vocês estão relacionando são artificiais, são coisas emocionais, aquilo que você quer, mas você não é, né, aquilo que você quer, ok? Vamos lá. Para querer, este ideal vai gerar uma contradição sobre o querer ser, e de forma que a consciência que quer ser e não é, vai gerar uma contradição sobre o seu corpo. Tanto ela pode gerar uma contradição sobre os desejos seus, sobre aquilo que ela quer emocionalmente, sobre aquilo que ela quer emocionalmente, sobre aquilo que o outro quer emocionalmente.
sobre aquilo que o outra pessoa quer emocionalmente. Ela pode achar que ela está, por exemplo: "Ah, eu vou me permitir para esse desejo dela, eu vou me realizar para ela", mas às vezes aquele desejo é um atos momentâneo, eles não vai estar completo, entende? Eu posso entender o que ela quer, ela pode estar manifestando uns desejos artificialmente, eu posso estar manifestando uns desejos artificialmente, e eu vou relacionar isso no tempo, posso ter momento bom, mas passando daquilo ali, nós vamos voltar à crise de volta, porque nós não estamos relacionando aquilo que é mais importante, aquilo que é a essência para nós, aquilo que nós somos consciência interior, entenda? Vai, vou, e, vamos voltar. Para querer, este ideal vai gerar uma contradição sobre o querer ser, e de forma que a consciência que quer ser e não é, vai gerar uma contradição sobre o corpo, né? Já expliquei que esse corpo ele pode ser tanto aquilo, meus desejos, tanto daquele que eu estou relacionando, aquilo que eu entendo que o outro queira, ok? Ativando o querer deste seu corpo emocional, né. Quando eu falo ativando o querer, é sobre aqueles desejos momentâneos de um tempo bom, de uma realização. Se você não tem, uma consciência interior, tudo que você fizer vai ser em vão, vai ficar perdido no tempo, entende o que que eu quero dizer com isso? Veio, né, tudo que foi depois do sacrifício de Emanuel, que veio a Guerra Fria, nós relacionamos só aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos estar sendo realizado, não, mas não estamos sendo realizado, porque nós não temos a nossa importância interior. Nós estamos relacionando artificialmente os momentos prazerosos. Não é ruim, mas isso pode ser completo. Vocês têm que entender isso. Você entendendo a sua importância e o seu relacionamento, entendendo a importância dele, isso fica incrível, né? Incrível, muito bom. Aí vocês entendem isso, ok? Ativa o querer deste seu corpo emocional, criando uma imagem de uma falsa realização, né. Eles vão pensar que está sendo realizado por um momento, mas não estão sendo realizados, porque eles não têm consciência interior, né, tudo os desejos são artificialmente, eu estou cheio de querer, cheio de, né, de realizações falsas sobre esses desejos, né, que vão ficar perdidos no tempo de uma certa forma, certo? Vai ter momento bom, vai ter momento ruim, mas aquele entendimento sobre o seu relacionamento social, aquele amor, ele não vai ter, vai ficar sempre cobrando, vai ficar uma coisa insaciável, vai ficar uma coisa insaciável e muitas das vezes fica pesado, difícil sustentar isso, ok? Entenda isso. Ativando o querer deste seu corpo emocional e criando uma imagem de uma falsa realização pelo ato de querer, e não é relacionando o querer de outro corpo sem realização, e que possivelmente possa querer o bem de seu relacionamento, porém sem realização do querer. Isto explica que o querer não é uma realização, e sim uma contradição deste querer, né? Por que que eu digo que o querer não é uma realização? Tratando desse nosso corpo emocional, do movimento para fora, de tudo aquilo que está, eh, na nosso subconsciente, tudo aquilo que está dentro da sociedade. Por que que ele não é uma realização? Porque nós não temos a consciência interior, nós não temos a consciência interior. Quando Vamos falar isso mais uma vez, quando Emanuel foi sacrificado, nós ficamos divididos, a raiz, certo? A raiz ia representar essa estrutura antes do corpo, e o tronco ia representar essa estrutura depois do corpo, o emocional, né. E isso aqui é onde que nós relacionamos todas as coisas, nós não vê que nós nesse tempo todo nós não tinha uma consciência interior, nós não tinha uma consciência interior, nós nunca trabalhou ela. A palavra da vida nós nunca trabalhou. O que que nós trabalhamos? Só o relacionamento social, coisas negadas, momentos bom, momento ruim. Portanto, as pessoas nascem, elas ficam, ansiosa, ela fica,
ansiosa pela vida, achando que vai ter só aquela vida e tal, relacionando aquilo de toda forma, de qualquer jeito, querendo ter momento, né, realização por tudo. "Ah, essa vida vai acabar e eu não vou aproveitar nada", né, e tal. "Eu não vou deixar a terra comer sem antes que eu possa aproveitar dessa minha emoção. Sei que tem lá, eu vou relacionar", não que isso seja ruim, certo? Deus fez isso para a gente desfrutar da melhor forma, mas entenda, quando a gente não temos essa consciência interior, fica complexo, não fica? Entenda aí, entenda, tá bem claro, ok? Vou terminar este blog diário, vou dar continuidade no próximo blog. Blog diário de 509, né, acompanhe o blog diário de 510, o próximo blog. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Se você se sentir realizado com Deus, você sinaliza o vídeo. Faça isso, faça para você, certo? Como que você estivesse tendo uma consciência. Não faça isso para de uma certa forma, para outras pessoas. Faça isso para você primeiramente. Você entendeu o que é bom para você, aí você começa a relacionar isso ao outro, porque isso é uma importância. Você você não relacionar qualquer outra coisa a outra pessoa. Que eu quero dizer? Mais ainda para você para entender. Às vezes, eu vejo dentro da sociedade, às vezes as pessoas querem engajamento dentro das suas redes sociais para produzir um dinheiro, uma renda. Aí eles começam a, relacionar isso aleatoriamente, sabe, entregando um monte de coisa para as pessoas. Aí ele sabe que ele não gostou do vídeo, mas ele vai passando, porque vai gerar dinheiro, vai gerar renda, vai gerar lucro. O que eu quero que vocês entendam? Se vocês não entendeu que isso é uma realização com Deus, se você não entendeu isso, que você está sendo realizado primeiramente, não passe isso para ninguém, não precisa. Ah, você entendeu que é bom para você, que você está sendo realizado, que isso foi importante para você, realmente importante para você, não está gerando somente interesses financeiros, capitalismo na sua mente, então você passe isso a outra pessoa, certo? Naturalidade, entendeu? Você entende como é que isso tudo faz parte do relacionamento natural, da naturalidade? O dinheiro, tipo, por exemplo, se ele tiver de vir, ele vai vir naturalmente, certo? Sem forçar, sem querer ser aquilo que eu não sou, sem me expressar aquilo que eu não compreendo, certo? Tem que ser uma realização para nós, tem que ser importante para nós primeiro. Eu entendi que é importante, seja sincero com você. Eu entendi que é importante para mim, então relaciona. Olha que legal. Não é questão de só dar engajamento, não é só isso. Tá mui O relacionamento está muito além do que os interesses objetivos, nossos interesses que, né, que nós podemos relacionar dentro da sociedade. Não que isso não seja importante, mas igual tem dito no início do blog diário, temos que fazer disso uma coisa separada, uma caixinha separada, para a gente entender. Entenda que muita gente, às vezes, né, querendo engajamento, eles leva muitas coisas negadas para a sua família, para o seu para os seus parentes, para os seus amigos e tal, só para querer ter um engajamento. Não é assim que funciona o reino de Deus, né? Nós estamos tudo errado quando a gente fazemos isso, ok? Entenda isso. Mas então, se você se sentiu realizado, se você se sentiu realizado com Deus, né? Se você viu que isso foi importante para você, primeiramente, e depois só aí você relaciona a outra pessoa, né? Compartilhe, né? Indique para que as pessoas possam estar se realizando com Deus da mesma forma, para que Deus possa ganhar esse mundo e estabelecer o seu reino aqui na terra, de todas as formas. Tudo isso é um processo, ele depende desses nossas palavras, da nossa vocação, da nossa sinceridade, daquilo que nós queremos, de todas as formas, ok? Entenda isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.